No centro da arquitetura do estoicismo antigo reside um princípio de uma clareza geométrica e de uma força brutal que a maioria da sociedade contemporânea insiste em ignorar. O filósofo Epicteto, que iniciou a sua trajetória de vida sob as correntes da escravidão, antes de se tornar um dos maiores mestres da razão prática em Roma, abria o seu manual de conduta com uma distinção implacável e definitiva. Algumas coisas no universo estão sob o nosso estrito controle e poder de ação, enquanto outras coisas, por sua própria natureza, não estão. Essa frase simples e cirúrgica constitui a linha divisória entre a liberdade inabalável do espírito e a miséria existencial do homem reativo. O erro estratégico que destrói a sua produtividade, pulveriza os seus recursos cognitivos e sabota o seu equilíbrio emocional ao longo do dia, não nasce da gravidade inerente aos problemas cotidianos. O verdadeiro foco do seu esgotamento reside na sua tentativa irracional, infantil e fútil de lutar de braços cruzados contra acontecimentos que você não possui o poder físico ou jurídico de alterar. No milésimo de segundo em que você se indigna com a grosseria gratuita de um estranho, se desespera com o atraso provocado pelo trânsito ou se revolta porque os planos da empresa mudaram sem o seu consentimento, você está cometendo uma insanidade lógica, tentando governar o universo e moldar a realidade externa com a força estéril do seu mau humor e da sua frustração crônica. Para erguer uma mente de ferro capaz de operar com o máximo de eficiência técnica sob qualquer nível de pressão, você deve treinar a sua razão para aplicar um protocolo de triagem instantânea sobre cada nova demanda, conflito ou imprevisto que cruzar o seu caminho nas próximas horas. Diante de qualquer evento que tente perturbar a ordem do seu teto mental ou roubar a sua atenção, interrompa o fluxo automático da emoção e faça a si mesmo a seguinte e única auditoria essencial. Isto que está acontecendo depende diretamente da minha agência, do meu esforço e do meu controle. A partir dessa pergunta, a realidade deve ser dividida em duas colunas mutuamente exclusivas e perfeitamente delimitadas. Se a resposta for não, o incontrolável, nesta coluna, posicionam-se os fatos consumados do passado, os desdobramentos hipotéticos do futuro, as flutuações da economia, as decisões dos líderes políticos, as fofocas de corredor, as críticas alheias e os resultados finais de qualquer projeto de negócios. A postura estoica diante dessa esfera exige uma aceitação radical, pragmática e imediata. O amor fati. Pare de reclamar do que já é real. Pare de gastar saliva com lamentações estéreis e mude a postura de vítima. Aceite o fato nua e cruamente, compreendendo que brigar com o destino é um desperdício imbecil de energia vital. O incontrolável é apenas o novo cenário do tabuleiro. Se a resposta for sim, o controlável, é aqui e estritamente dentro destas fronteiras que habitam as únicas variáveis legítimas do seu poder, a clareza dos seus pensamentos, a pureza das suas intenções, a firmeza das suas palavras, a intensidade do seu esforço profissional, a manutenção da sua disciplina diária e, acima de tudo, o governo soberano da sua própria reação diante do incontrolável. É neste quadrante específico de poder que 100% do seu intelecto, do seu foco e da sua agressividade estratégica devem ser investidos com total obstinação. Ao dominar o seu quadrado de controle, você se torna um executor implacável, imune ao ruído do ambiente. A sociedade de massas costuma nutrir uma definição profundamente equivocada e infantil a respeito do que significa ser uma pessoa forte ou poderosa. Fomos condicionados por narrativas superficiais a acreditar que o homem forte é aquele indivíduo ruidoso, obstinado e arrogante que, através do uso da força, do dinheiro ou da influência política,
consegue fazer com que o mundo exterior e as pessoas ao seu redor se curvem de forma servil às suas vontades e caprichos imediatos. Essa visão confunde a volatilidade do poder mundano com a verdadeira solidez do caráter humano. O poder externo é uma concessão volúvel da sorte. O autodomínio é uma conquista da razão. Para os antigos sábios, a autêntica, legítima e inexpugnável força de um indivíduo manifesta-se de forma essencialmente silenciosa. Forte é o homem que permanece perfeitamente imóvel, lúcido e sereno na cidadela interior, mesmo quando o mundo ao seu redor desaba em caos, traição e tempestade. O topo da montanha de granito não se altera com o choque das ondas. Ela simplesmente quebra a fúria do oceano pela densidade da sua própria estrutura. A verdadeira fortaleza do caráter consiste em blindar o perímetro da mente contra as invasões do desespero e do medo. No instante em que você abdica da necessidade neurótica de monitorar e gerenciar as variáveis externas, desapegando-se de forma racional de tudo aquilo que foge à sua agência direta, você conquista uma liberdade inabalável que nenhuma crise de mercado ou inimigo pessoal possui o poder de confiscar. Ninguém pode te frustrar, ninguém possui a capacidade mecânica de te irritar e circunstância alguma do destino tem a autorização jurídica de roubar a sua paz de espírito sem o seu consentimento e a sua validação íntima. A sua mente deixa de operar como uma folha seca levada pelo vento das opiniões alheias e passa a atuar como uma fortaleza impenetrável governada pela soberania da lógica. A lição mais importante do estoicismo para o dia de hoje não diz respeito à repressão artificial das suas emoções ou ao isolamento apático do convívio social. Trata-se, fundamentalmente, de uma lição de economia de energia e eficiência estratégica de altíssimo nível. Guarde os seus estoques maciços de força cognitiva, tempo e intelecto para governar a única coisa que está sob o seu teto de responsabilidade: o seu próprio caráter, as suas escolhas profissionais e as suas reações presentes. O que vem de fora, as cartas que o destino distribui na mesa, constituem apenas o cenário mutável do jogo. A forma técnica, ética e altiva com que você decide jogar com as peças que restam é o que define, em última instância, quem você realmente é. A felicidade, a dignidade e a performance da sua jornada dependem única e exclusivamente da qualidade, da clareza e da firmeza dos pensamentos que você escolhe validar no seu tribunal íntimo. E o pensamento mais inteligente, maduro e resiliente que você pode adotar no dia de hoje é focar exclusivamente naquilo que está nas suas mãos. Qual é o problema perfeitamente incontrolável, a incerteza profissional ou a preocupação com o amanhã que está roubando o seu sono e exaurindo as suas forças recentemente? Abandone esse peso morto agora mesmo, desça a situação do pedestal do drama e assuma o comando legítimo do seu próprio destino. Comente: eu foco apenas no que eu controlo, para registrar publicamente e selar o seu compromisso inegociável com a soberania e com a blindagem do seu próprio espírito. Deixe o seu like se esta reflexão trouxe valor real para a sua evolução pessoal e inscreva-se no canal para continuar forjando a sua mente de ferro com a filosofia dos que aprenderam a vencer a si mesmos antes de enfrentar os desafios do mundo.